Sejam todos bem-vindos no estande da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, na COP 30, que realiza neste momento a abertura do segundo painel deste dia 19 de novembro de 2025, com o tema Paragoclima e COP Capim, Governança Climática Regional e o Legado Amazônico da Agenda 2030. Para este painel, convidamos Sua Excelência Sidney Rosa, prefeito de Paragominas. Uma salva de palmas. Para compor este dispositivo, convidamos a senhora Débora Mariana, secretária de Planejamento. Também convidamos a senhora Vitória Menezes, coordenadora de Licenciamento Ambiental. Convidamos também a senhora Elineide Santos, representante da Comunicação. Sejam todos bem-vindos à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Você está no estande da Assembleia Legislativa. Celebramos a força da democracia como instrumento de transformação ambiental. Por isso, por meio do diálogo, da escuta ativa e da participação cidadã, reafirmamos nosso papel na promoção de soluções que respeitem o ecossistema, protejam as comunidades vulneráveis e garantam um futuro justo para as próximas gerações. Recebam com uma salva de palmas, e para conduzir este painel, prefeito Sidney Rosa. Como mediadora. Olá, gente, boa tarde. Que grande dia, né? A gente está participando de um momento histórico. A COP 30 está ocorrendo aqui em Belém, na Amazônia. E isso vai ficar guardado para sempre nos nossos corações. Vocês fazem parte disso. E a gente está com um momento aqui muito especial de poder falar um pouquinho do trabalho que Paragominas desenvolve dentro da governança climática. E aí, sem delongas, a gente vai apresentar um projeto que se chama Paragoclima, um projeto de referência. E vamos também falar um pouquinho do que aconteceu na COP Capim, que foi um evento regional, ali envolvendo as regiões do Capim. Não vou entrar no assunto, porque hoje a gente tem pessoas muito especiais participando desse painel. E eu vou começar com análise técnica. Eu vou pedir para que a Vitória é coordenadora de licenciamento ambiental da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, pedir para que ela faça uma explanação. Ah, é verdade. Desculpa, gente, eu me chamo Dominique Castanheira, estou como secretária do Verde e do Meio Ambiente de Paragominas e estou com essa missão aqui de dirigir e coordenar esse painel cheio de gente especial. E a Vitória é a nossa coordenadora de licenciamento. A Vitória sabe na prática, no dia a dia, o que acontece com a análise técnica, não só dos processos de licenciamento, mas também dentro do desenvolver dos nossos projetos ambientais dentro do assunto governança climática. Então, Vitória, prazer estar aqui contigo. Explica um pouco para a gente sobre como a Secretaria do Meio Ambiente está trabalhando nesses projetos. Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, eu vou começar com uma breve introdução, obrigada, sobre o que é o Paragoclima, né, o que ele significa para a gente dentro desse contexto. Para qual lado eu... Lá, para ele iniciar a apresentação. Só para ele iniciar a apresentação. Pronto. Então eu vou iniciar com um breve resumo sobre o que é o Paragoclima, o que ele compreende dentro do município e de que forma os nossos projetos eles estão inseridos, né, na nossa gestão administrativa. É importante reforçar que, para além do que a gente apresenta hoje, o histórico de Paragominas, ele é determinante, ele é um fator determinante dentro do processo evolutivo e da nossa gestão em si. E por esse motivo eu trouxe os pontos principais de caracterização do município. A gente
gente tem uma média aí de 110 mil habitantes, com uma área territorial relativamente grande, considerando os municípios do estado do Pará, com uma proporção de mais ou menos 20 mil quilômetros quadrados, a gente tem um número exato em tela. E a gente é reconhecido desde 2010 como município verde. Tudo isso porque a gente possui mais de 50% da nossa cobertura vegetal nativa, expressamente 68%, né? E isso é um dado significativo, importantíssimo para o nosso município. Acho que nós somos os únicos, certo, prefeito, a ter esse percentual de vegetação nativa, e a gente se orgulha muito quanto a esse dado. Além disso, a gente tem a presença de 46 comunidades rurais dentro do município, extremamente ativas, sendo que 40 dessas 46 estão integrando o Fórum das Comunidades Rurais. E nada mais do que importante explicar para vocês o que é o Paragoclima, que na verdade é um instrumento de gestão administrativa, né, que foi regularizado através do decreto 22 de 2023. E o objetivo principal desse instrumento é a gente conseguir ter a neutralidade de carbono em relação às nossas atividades, à gestão administrativa, tudo que acontece dentro do município. Então, tudo que a gente faz hoje enquanto trabalho é buscando esse objetivo em comum. Dentro do Paragoclima, a gente possui 5 eixos principais, e são eles que norteiam todas as nossas ações, tanto na secretaria quanto nas outras secretarias. E dentre os eixos principais, a gente considera as atividades produtivas sustentáveis, que é onde a gente consegue ter um manejo adequado de todas as atividades que acontecem dentro do município, o monitoramento e controle ambiental, e a gente, quanto órgão gestor, fiscalizador e administrativo, na regularização, no acompanhamento, no monitoramento dessas licenças, das atividades que são executadas dentro do município. Do mesmo modo, ordenamento ambiental e uso do solo, a gente consegue promover e ter um ordenamento assertivo dentro dos nossos programas e projetos, ou seja, a gente tem uma gestão territorial efetiva, em especial por conta da análise de cadastro ambiental rural que a gente tem no município, com uma porcentagem de mais ou menos 90% dos cadastros já analisados. Além disso, os projetos de educação ambiental, que é dentro do eixo de educação ambiental, é o que consegue trazer a conscientização para o produtor rural, para as escolas municipais, a educação do próprio cidadão paragominense, e a gente consegue, de alguma forma, expor e apresentar o nosso trabalho de forma efetiva. É importante ressaltar, e não menos importante, o eixo 5, que é a atração de investimentos e economia de baixo carbono. Então, enquanto gestão, a gente busca trazer parceiros, né, entidades que possam somar dentro da nossa gestão, do nosso secretariado, com atividades externas, né, projetos externos que somem ao que a gente considera dentro da secretaria. E é claro que todos esses eixos, eles buscam atender as ODS, né, dentro do sistema aí que a gente classifica geral da ONU. Então, as principais são a 13 e 17, agregando ainda a ODS 12 e 11. Eu trouxe um resumo da nossa perspectiva do Paragoclima. Eu acredito que vocês não consigam visualizar de uma forma efetiva, né, melhor aí, tudo que está escrito, mas dentro desse projeto, desse programa, a gente consegue ter 4 eixos de entendimento e objetivos que a gente espera alcançar com um projeto, que, óbvio, além das mudanças climáticas, que é o fator determinante, é o desenvolvimento de baixo carbono, o lugar onde a gente de fato quer viver é uma Paragominas mais limpa, né, agradável visivelmente. Vocês vão conseguir entender mais à frente com a apresentação dos projetos que já existem dentro do município e a gente executa quanto gestão. E a nossa perspectiva de trazer tudo isso aqui é para poder mostrar e apresentar para vocês qual é o nosso verdadeiro papel dentro do nosso estado. Dentre as conquistas que o município alcança, em 2010 a gente foi caracterizado, né, como um município verde, mas vindo de um cenário de desgaste, né, efetivo, onde a nossa imagem de fato não era uma imagem favorável, e com a ressignificação das atividades, do manejo, de como as coisas eram prosperadas ali dentro do município, a gente alcançou esse mérito de município verde, conseguimos sair, consequentemente, da lista negra do IBAMA, né, de desmatamento. E, enfim, além disso, começamos as iniciativas do regularização de municípios verdes do Regulariza Pará. Tivemos mais de 90% dos CARs validados desde o ano passado. E agora, com o Paragoclima, né, a partir de 2023, 2024, a gente tem
tem a implantação do Paragoclima, que é um projeto inovador e traz aí para vocês um resultado de uma gestão sustentável e efetiva e que pode ser replicada. Eu vou tentar, ser um pouquinho mais breve e rápida para resumir para vocês. Então, já vou apresentar os projetos que a gente tem e todos eles abarcam de uma forma muito efetiva dentro do município. Hoje a gente já consegue atuar de forma efetiva com o programa União com Municípios. Temos ainda, de forma inédita, lançada aqui na COP30, o termo de cooperação para a utilização da plataforma do MIT, que é nada mais, nada menos do que uso de tecnologia para análise e cobertura do solo, da vegetação que a gente tem. Além disso, dentro do projeto, a gente tem Escolas para o Futuro, onde a gente consegue educar e trazer ensino de qualidade e de sustentabilidade para as escolas municipais. Não menos importante, e talvez um dos projetos mais importantes, quase finalizados esse ano, Plano de Arborização Urbana, que traz muito mais conforto térmico, a questão da captação do carbono. A gente consegue ter uma quantificação que é o esperado dentro do plano e trazer resultados favoráveis para dentro do município e em zona urbana, que é um diferencial específico entre os municípios. Além disso, a gente tem hoje, agregado a tudo isso e também lançado aqui na COP30, em parceria com a Earth Innovation, o projeto Aliança contra o Fogo, onde a gente pretende ter o controle efetivo de todos os focos e incidências de calor dentro do município por meio de tecnologia, manipulação de dados, organização administrativa e conseguir de forma efetiva não passar mais por nenhum tipo de problema, aliado ao fogo, e ter uma média de 5 a 10 equipes dentro de comunidades rurais capacitadas por brigadistas. E eu acho que de todos, além dos projetos que a gente apresentou, o mais interessante, que também a gente decidiu trazer para apresentar para vocês, é que hoje nós somos o único município do estado do Pará que temos mais de 80% da base cartográfica organizada, ajustada e pronta para ser publicada e divulgada com vocês. Então, vocês que tenham interesse em saber as licenças, a metodologia que a gente utilizou, a forma como as coisas estão andando dentro da secretaria, em breve a gente pretende trazer isso de uma forma visual e divulgar para vocês como que acontece na prática a nossa análise administrativa. Bom, eu sei que o tempo já acabou, Tranquilo? Então, pronto. E aí, em cima de tudo isso, aproveitando que eu ganhei mais uns minutos aqui, a gente tem a implementação da empresa Júnior. Esse é um fator determinante. Eu acredito que muitos produtores ou empreendimentos que não tenham a acessibilidade ou a facilidade que nenhum outro, talvez município ou empresa proporcione. A empresa Júnior, que é uma parceria firmada com a UEPA, visa trazer o atendimento técnico e de baixo custo para empreendimentos que não têm condições financeiras de arcar com o custo do licenciamento em si. Então, é interessante que vocês consigam entender o projeto e o trabalho que a gente executa e ele possa ser replicado, porque é um benefício em comum e a gente, enquanto órgão gestor, vai conseguir monitorar e controlar todos esses empreendimentos que antes estavam irregulares e agora passam a ter qualidade técnica, monitoramento ambiental de forma efetiva. E por fim, a gente logo menos também terá assentado aí o aterro sanitário de Paragominas, que é um projeto que vem se desenvolvido pela CEMUR, em parceria com a Prefeitura também, e a gente pretende trazer os benefícios de como vai ser implantado, apresentar para vocês as metodologias do que tem sido acontecido, as análises que estão sendo executadas por instituições parceiras, para que vocês também consigam replicar tudo isso dentro do município de vocês. E aí eu vou deixar aberto agora o tema da COP Capim para os demais palestrantes. Então, quando fala da história de Paragominas, o meu olho já fica brilhando, porque é um legado que eu levo para a minha vida. Como é que Paragominas, de um desafio, conseguiu ver uma oportunidade? Onde Paragominas tinha a imagem suja por causa de ter entrado em uma lista negra do IBAMA, e aí todo mundo chegou à conclusão de que daquele jeito não podia ficar. Para ter uma noção, alguns produtos de Paragominas iam com um selo dizendo produto vindo de um município com desmatamento.
Então, as barreiras financeiras começaram a se fechar. Só que o que as pessoas viram, né, nesse desafio? Uma oportunidade de mudar. E o melhor de Paragominas, ele não viu só a mudança naquele período, a mudança continua até agora. Paragominas tem o DNA de pioneirismo. Não pode chegar uma coisa nova que o brilho no olhar de todo mundo aparece. Então, a ideia de Paragominas é servir de exemplo para que outros municípios também percebam que há possibilidade de implementar coisas novas. Há possibilidade de fazer um desenvolvimento sustentável junto com a economia, que é a maior dificuldade de tudo isso. E a gente começou já na Secretaria do Meio Ambiente, trazendo até um plano audacioso de uma secretaria sustentável, porque antes da gente pedir para que os outros façam, a gente precisa cuidar de casa, a gente tem que ser o exemplo. Então é isso que um pouquinho que a Vitória falou, a gente queria ter mais tempo de falar, expor melhor os projetos, que a ideia é servir de exemplo mesmo. Mas agora eu vou chamar uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, que antes mesmo de estar como secretária de planejamento, já trazia todo o seu dom de planejamento na vida, na profissão, e que eu tive a grande oportunidade de poder compartilhar vários momentos. E aí eu vou chamar a Débora Mariani para esse momento. Débora, a seguinte indagação. Planejamento, a gente sabe que precisa de quê? De integração, de conexão. Então, queria saber de ti, como é que hoje, enquanto secretária de planejamento, o município está conectando, integrando com as políticas de mudança climática? Obrigada, Domi. Eu posso chamar de Domi, que é uma amiga. Ela é advogada, eu também sou advogada. Sou tecnóloga industrial de formação e mestre em desenvolvimento socioambiental. Então, para mim é muito hoje tranquilo falar aqui. Mas antes de iniciar minha fala, né, na pessoa do prefeito, que eu desde já parabenizo todos que fazem parte desse painel. E assim como a minha amiga advogada Dominique, a Vitória é engenheira ambiental, nosso prefeito administrador, e não poderia ficar de fora aqui alguém da área de comunicação. Eu estou vendo a Andréia, minha amiga, e na pessoa da Andréia eu sempre falo, a comunicação tem que fazer parte de tudo, né? A comunicação é quem dá visibilidade a tudo. Então, desde já, eu parabenizo a oportunidade de estarmos aqui. Foi um convite do nosso presidente, Chicão, o prefeito vai falar, mas eu desde já quero agradecer a esse espaço que está sendo oportunizado à prefeitura, na pessoa da Rebeca, que deu todo o apoio, da Silvia, de todo mundo que faz parte do cerimonial, que está à frente da organização desse estande, que está muito bem organizado. Desde já, meus parabéns. Em relação à pergunta que a nossa mediadora fez, o planejamento, ele antecede qualquer etapa no processo. Para cada hora planejada, se evitam 4 executadas. Então, para que a gente tenha êxito naquilo que a gente está fazendo, antes de mais nada, é preciso fazer uma busca detalhada, é preciso fazer, pontuar, fazer checklist, buscar o que nós temos no município, e aí vem a história da COP Capim. Nós estamos na vanguarda do desenvolvimento ambiental desse estado. A Vitória foi muito feliz na sua fala quando falou de todo o arcabouço do que é o Paragoclima, que hoje é o único programa que temos no estado de forma municipal como uma política de desenvolvimento sustentável voltado para baixo carbono. Então, Paragominas já sai na sua frente por já ter todo esse arcabouço legislativo, jurídico, por termos todo esse apanhado técnico. Eu quero parabenizar nosso amigo Joel, secretário de Urbanismo, que está aqui. E quando a gente fala de integração, a Secretaria de Planejamento, ela faz todo esse apanhado, eu não posso trabalhar sozinha. Eu preciso da Secretaria de Urbanismo, eu preciso do Meio Ambiente, eu preciso da Secretaria de Educação, Saúde, Assistência. O município, dentro da sua estrutura organizacional, possui 14 secretarias e 2 autarquias. Então, é impossível
uma secretaria trabalhar sozinha e ter êxito. Nós temos que trabalhar o coletivo. Enquanto a isso, quando a gente busca essas premissas, e ali o primeiro tópico está a criação de uma rede de governança climática. O que é a governança se não é eu trabalhar em conjunto? A gente tem a governança legislativa, tem a governança executiva, tem a governança climática. Então, a governança ela é esse apanhado, esse conjunto de ações no qual eu preciso verificar o que eu tenho, aonde eu estou, para onde eu quero ir e de que forma que eu vou chegar nisso. Quando nós pensamos na COP Capim, isso a gente está falando de COP o ano inteiro, mas o município ele já vem se preparando para esse momento desde a sua constituição. Em 2008, quando o município ele fez esse grande pacto de ação social no município, esse pacto social onde as pessoas se integraram, a sociedade civil se integrou ao poder executivo para sair daquela condição de município desmatador, isso já foi um primeiro pacto. E para nós continuarmos a avançar nesse processo, é necessário todo dia se reinventar, é necessário fazer essas pesquisas, é necessário estar capacitado no processo. De nada adiantaria a gente pensar se a gente não tiver essa governança de conseguir executar os projetos. E por que nós estamos tendo êxito nisso? Porque nós tivemos e continuamos tendo bons gestores que estimulam as suas equipes a darem continuidade nesse processo, e aquilo que é bom a gente dá continuidade. O Paragoclima é um deles. A COP Capim reuniu em Paragominas 10 mil pessoas em um final de semana. Então, quando a gente vê aqui a Green Zone, que está recebendo gente de todo mundo, nós tivemos um recorte disso dentro de um evento que foi local, mas pensado de forma regional, para uma construção coletiva. Então, quando a mediadora perguntou o que é planejar, se não é pensar de forma coletiva, porque o município, não adianta o município de Paragominas se destacar se quem tiver o entorno não acompanhar. Nós vamos ficar isolados, nós vamos nos tornar uma ilha. Então, cada vez mais a gente vem trabalhando de forma regional para que possamos cada vez mais nos elevarmos, trabalharmos essa política de desenvolvimento sustentável não apenas a nível de município, não apenas dentro do bairro, não apenas dentro de um território, mas dentro de um todo, interligando eixos, como a Vitória falou. Hoje o Paragoclima ele possui 5 eixos, desde a questão territorial, de ordenamento, a questão social. As academias trabalham conosco e o CIRAD tem sido um grande parceiro nisso. E nós estamos tendo êxito por conta das parcerias. Ninguém faz nada sozinho, uma andorinha só não faz verão. Então é importante a gente colocar aqui que as parcerias elas nos levam cada vez mais distantes. E como eu falei, a capacitação, a divulgação, e aí a Irineide vai falar desse processo, e essa contribuição direta, né? Esse próprio espaço que a gente está tendo de divulgação aqui, ele beneficia não só o município, mas beneficia o Estado, do ponto que todo mundo que está passando aqui está vendo. Isso sobe para plataformas, a gente tem um site direcionado para isso, então o mundo está vendo. Quando o mundo está vendo, é sinal que nós seremos também cobrados. E é dentro dessa premissa que hoje a gente está começando um trabalho integrado dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como o painel fala, Agenda 2030. A Agenda 2030 é um grande pacto de ação global que foi firmado pela ONU em 2015. Pensando que até 2030 nós conseguiríamos atingir isso. 193 países assinaram esse pacto e o Brasil é um deles, então nós não podemos ficar de fora nesse processo. E dentro disso, o planejamento tem trabalhado para mitigar isso e conseguir atingir esses objetivos, e aquilo que a gente não conseguir, a gente vai repactuar e fazer um planejamento a longo prazo, porque trabalhar o clima, trabalhar a política de desenvolvimento sustentável, os ODS não é uma tarefa fácil, requer tempo, planejamento, governança e parceria.
Obrigada, Débora. A frase que ela fala, ninguém faz nada sozinho, ela me marca. Porque, de fato, se tu tiveres a vaidade de querer o mérito para ti, tu não consegue sair do lugar. E é incrível como a Secretaria de Planejamento, ela puxa os projetos para si, porque é trabalhoso, e ao mesmo tempo ela delega. Ela faz parcerias, então ela faz planejamento de fato. Mas tem algo que me preocupa em todo esse contexto de COP e que a gente tenta trazer uma linguagem mais objetiva. Mas dentro da linguagem ambiental, eu me preocupo com algumas pessoas que não entendem alguns termos. A gente fala de sustentabilidade, a gente fala do tripé da sustentabilidade, a gente traz vários termos de governança climática, governança ambiental, e que tem pessoas que não conseguem entender o que significa isso. E aí a gente tem um desafio enorme para a comunicação, assessoria de comunicação, porque qual é o objetivo da assessoria de comunicação? Trazer a população para perto, mostrar o que está sendo feito e engajar essa população para o projeto que está sendo desempenhado. E é isso que eu queria conversar com a Elineide, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Paragominas. Elineide, conta um pouquinho para a gente como a assessoria de comunicação tem atuado para, dentro desse contexto de falas técnicas e difíceis, trazer a população para o engajamento junto com os processos e projetos que estão sendo desenvolvidos aqui, levando em consideração a governança climática. Boa tarde a todos. Como a doutora Dominique já me apresentou, me chamo Elineide. Faço parte da equipe de comunicação da Prefeitura de Paragominas Municipal. Quero cumprimentar a todos que estão aqui, Vitória, a doutora Débora Mariane, nosso prefeito Sidney Rosa. Então, assim, o nosso maior desafio enquanto assessoria de comunicação, durante esse período vou começar pela nossa COP, que foi a COP Capim. Primeiro foi entender o que é COP 30. Depois a gente foi entender o que é a COP Capim, o porquê da COP Capim, qual era o objetivo da COP Capim dentro do nosso município, o que é que nós queríamos levar para a população, o que é que nós queríamos mostrar para a população. E aí que veio um grande desafio, por conta de linguagem técnicas, palavras técnicas, e a gente precisou entender para depois a gente apresentar o nosso projeto e trazer a população dentro desse entendimento para que ficasse inserido conosco nesse projeto. E como essa linguagem ela é um pouquinho difícil, nós tivemos que usar estratégias, né, com a ativação da campanha. O que seria essa ativação? Mostrar o que é a campanha, quando que seria, aonde seria, quais os participantes, de que forma nós iríamos atingir esse público, com quem nós queríamos conversar durante a COP. Fizemos a ativação e aí aconteceu o nosso grande evento, que foi a COP Capim, que nós tivemos mais de 10 mil pessoas, né, dentro do nosso parque ambiental, e foi um resultado assim maravilhoso para a gente, porque foi assertiva a nossa comunicação. Nós usamos uma linguagem simples, que a dona de casa, até o técnico, entenderia essa comunicação, entenderia essa linguagem, e o principal motivo disso tudo é trazer as pessoas para fazer parte desse processo, para que a gente conseguisse resgatar esse sentimento de pertencer, né? Paragominas, por alguns anos, a gente acabou perdendo esse protagonismo e nós conseguimos trazer esse protagonismo novamente para a cidade através da nossa COP Capim e de outros projetos que nós temos também, como a Vitória apresentou aqui para a gente. Então, foi utilizando uma linguagem simples, né? Não deixando de ser técnica, mas que todos pudessem estar inseridos, pudessem participar e também pudessem passar para o outro o que de fato é a COP, qual era a nossa intenção e de que forma nós estaríamos inseridos nesse cenário. E através daí surgiram todas as oportunidades de estarmos aqui na Green Zone hoje, de estarmos aqui, né, no estande da Alepa, falando um pouquinho do nosso projeto, falando um pouquinho de sustentabilidade, um pouquinho de mudanças climáticas e de que forma o nosso município está inserido com projetos de sustentabilidade, entre outros, dentro do cenário da COP 30 e também trazendo muitos benefícios, né, e representando o nosso estado. Obrigada, Elineide. É importante a comunicação, assim como também é importante o apoio. E não é porque ele está aqui, porque é meu chefe,
Mas é uma luta incansável. Vocês viram tantos projetos, né? E a gente tem o apoio da gestão. Isso é extremamente necessário. Não só o apoio, mas o entendimento. Estamos diante aqui de uma enciclopédia. Todas as vezes que a gente está perto dele, a gente... 2x do Instagram, do WhatsApp, é um dicionário, alguém que entende de meio ambiente, que entende de sustentabilidade. Então, aproveitem esse momento para aprender, porque todo momento que eu tenho próximo, eu aprendo, não é porque estamos aqui juntos, é porque é um fato, é uma realidade, todos concordam, que conhecem, concordam. Então, prefeito... É uma luta incansável, é um fôlego que a gente percebe no dia a dia absurdo, porque são projetos em cima de projetos, e o senhor tem acompanhado de perto tudo o que acontece. Queria saber da sua visão e o que está acontecendo em Paragominas para conseguir andar entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. Quer passar o vídeo? Antes... É o famoso ditado, gente, né? Mata a cobra e mostra o pau. Então vamos assistir um vídeo que vai demonstrar um pouquinho do trabalho que a gente está desenvolvendo em Paragominas, o que foi a Copi Capim. A nova esperança do Piriá, onde a produção avança junto com a preservação dos territórios tradicionais. Da força das águas do Rio do Pará e Bujaru, região que une comunidades quilombolas, respeitando seus limites e valorizando suas economias. A Aurora do Pará e a Bel Figueiredo, a Amazônia que não é apenas território e a agricultura familiar de forma sustentável. É de Garrafão do Norte e Pixuna do Pará, com suas raízes 16 municípios que formam um só propósito. A Irituia mostrar que é possível produzir preservando do café de Paragominas, e da farinha, polo de desenvolvimento de muitas famílias, referência de Rondon do Pará, Centro Industrial e Populoso, a Dom Eliseu, corredor logístico que conecta nossa produção ao restante do país, além da produção de grãos. A gente vai repetir o vídeo, gente. Cada um desses municípios... Porque estavam duas situações. Coloca novamente aí que você colocou 2 áudios. Chamaram a atenção do Estado. Hoje, nossa voz ecoa mais longe da força das águas do Rio Capim. A nossa região que aprendeu a crescer ao mundo como símbolo de cooperação e compromisso com o planeta. Um território que reúne mais de 650 mil pessoas para equilibrar sua preservação. Da força das águas do Rio Capim, nasceu uma região que aprendeu a crescer, respeitando seus limites e valorizando suas riquezas. Aqui, a Amazônia não é apenas território, é casa, é sustento, é destino, é fomento. São 16 municípios que formam um só propósito: mostrar que é possível produzir preservando. De Paragominas, polo de desenvolvimento e referência em sustentabilidade, agronegócio, pioneira em políticas de baixo carbono. A Ulianópolis, potência industrial e florestal com matriz energética renovável. De Tomé Açu, que ensina o mundo com seus sistemas agroflorestais e cooperativas agrícola. A Mãe do Rio, onde os povos gavião mantêm viva a cultura e o respeito pela terra. De Capitão Poço, terra da pimenta e da citricultura. A nova esperança do Piriá, onde a produção avança junto com a preservação dos territórios tradicionais. De Concórdia do Pará e Bujaru, que unem comunidades quilombolas e agricultura familiar na base da bioeconomia. A Aurora do Pará e a Bel Figueiredo,
que fortalecem a pecuária e a agricultura familiar de forma sustentável. De Garrafão do Norte e Ipixuna do Pará, com suas raízes ribeirinhas e diversidade cultural viva, a Irituia e Ourém, que fazem brotar do açaí, do café e da farinha o sustento de muitas famílias. De Rondon do Pará, centro industrial e populoso, a Dom Eliseu, corredor logístico que conecta nossa produção ao restante do país, além da produção de grãos. Cada um desses municípios carrega uma parte da força da nossa região. Mais de 10.000 pessoas estiveram na nossa COP Capim, despertaram olhares, chamaram a atenção do Estado e reafirmaram que desenvolvimento e floresta em pé podem coexistir. Hoje, nossa voz ecoa mais longe. A nossa região se apresenta ao Brasil e ao mundo como símbolo de cooperação e compromisso com o planeta. Um território que reúne mais de 650.000 pessoas, trabalhando todos os dias para equilibrar progresso e preservação, que, preocupados com a sustentabilidade, está repovoando os rios com peixes, arborizando, cuidando da natureza e garantindo o sustento de quem vive dela. O projeto Paragoclima coloca o município como referência em políticas públicas de baixo carbono, uma economia produtiva, sustentável e inspiradora para todo o bioma amazônico. Aqui, a floresta é respeitada. A madeira vem do reflorestamento. O manejo é responsável. A pecuária é verde. Monitoramos, prevenimos e agimos contra os incêndios. Cada alerta vira ação. Cada ação vira resultado. Essa é a nossa força. Uma Amazônia viva que aprende, inova e ensina ao mundo que o futuro nasce quando a gente cuida da casa onde vive. Amazônia que respira. Amazônia que preserva. Amazônia que produz. Senhoras e senhores, gostaria de chamar para compor a mesa nosso deputado estadual Tiago Araújo. Obrigada pela presença, deputado. E vamos continuar os trabalhos agora, ouvindo o prefeito Sidney Rosa. Bem, gente, boa tarde para todos. Inicio aqui enaltecendo o trabalho do governador Helder, que teve a capacidade de atrair para o Pará esse evento extraordinário do ponto de vista mundial. E aqui nesse ambiente enaltecer o deputado Chicão, presidente da Assembleia, que não só faz a Assembleia presente, mas oportuniza uma discussão de alto nível para quem aqui vem participar da COP30 em Belém. Vocês viram agora há pouco aqui a nossa apresentação do vídeo, de que a gente não fala só de Paragominas. A gente fala Paragominas como a cidade polo que tem numa região de municípios limítrofes, vizinhos, e que fazemos a composição da região do Capim. São 16 municípios, onde Paragominas está bem no centro, e aliás foi o início de toda a ocupação daquela região. Então, nós estamos aqui também porque fizemos exatamente há 45 dias atrás a COP Capim, que foi a preparação nossa com esses municípios, com a população, no final de semana, para passar o que é a COP30 em Belém do Pará, o que é a ODS 2030, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, um projeto da ONU de 2015, que é a nossa bússola mundial.
A ODS 2030 é o que cada município, cada estado, cada país deve fazer um diagnóstico imediato para saber onde está. Se está muito atrasado, se está mais ou menos andando, se está na frente. E a COP Capim, há 45 dias atrás, foi exatamente esse estudo, essa troca de informações dos índices de desenvolvimento, economia ambiental daquela região. A FAPESP, que é a Fundação de Pesquisa do Estado do Pará, tem um instrumento extraordinário chamado Barômetro da Sustentabilidade, onde tem cada município a sua nota. Ali leva em conta tudo. Ali leva em conta o PIB, ali leva em conta a educação, a saúde, a violência, a gravidez das adolescentes, a expectativa de vida. E se vocês buscarem na FAPESP, no barômetro, cada um dos 16 municípios tem uma nota. Paragominas, por acaso, é 69,42, quase 70. Não é igual Belém, que dá 78, Ananindeu aqui do lado, porque aqui tem uma estrutura de 400 anos, nós temos o município 60 anos. E a nossa região, buscando a história, ela tem 65 anos, que Juscelino Kubitschek abriu no meio da mata a estrada, e a localização de Paragominas foi estratégica ali onde nós estamos. A partir dali, contando um pouco da história, as duas décadas de 60 e de 70, foi derrubando mata a machado, fazendo pastagens, trazendo gado tocado do Goiás para fazer o rebanho que começou em Paragominas e foi crescendo para toda a região. Evidentemente, em 74 foi asfaltada Belém-Brasília, e aí é um outro grau de desenvolvimento. Paragominas, então, ela lidera o movimento daquela região, onde começou a estrada, começou a pecuária, começou a agricultura do Pará, não só de Paragominas. Tivemos a implantação de um projeto de mineração só com resultados positivos. A Vale implantou um projeto de mineração em Paragominas que só deu certo, não deu nada errado. Então Paragominas tem uma marca interessante de inovação. Inovou na pecuária, inovou no polo madeireiro, inovou com a gestão municipal a partir de 97, inovou com a mineração sustentável, inovou com a agricultura, inovou com o reflorestamento. E essa sociedade local, ela aprendeu a participar, a discutir, saber o que quer. Se vocês buscarem o trânsito do estado do Pará, não tem nenhuma cidade igual Paragominas. E eu não vim aqui para falar bem ou para falar mal. Eu estou falando de indicadores. Indicadores. Por isso que na COP30, que não é em Manaus, não é em Porto Velho, não é em Bogotá, é no Brasil, é no Pará, e sendo em Belém, é nosso dever estar aqui, nesses dias, para fazer, além da nossa presença, um balanço, como nós estamos nos desafios ambientais desse século. E aí também, nós estamos aqui falando em mutirão. Ontem nós participamos aqui de um painel, onde a agricultura sustentável buscava fazer uma reflexão como é o estágio dela hoje, de Paragominas e região. E aí, além da agricultura, nós podemos falar em piscicultura, nós podemos falar em reflorestamento, nós podemos falar em tantas outras atividades que hoje se somam visando o amanhã. Não é à toa que agora há pouco aqui passou que Paragominas tem 2/3 do território com floresta nativa em pé. Apenas 1/3 dessa floresta de Paragominas foi aberta. E desse 1/3, nós estamos aproveitando já 1/3 dele, que já em áreas mecanizadas, 230, 250 mil hectares, enquanto que aberta nossa área toda é 700 mil hectares. E qual o nosso intuito nos próximos 20 anos? Aproveitar toda essa área aberta
e trazer algum rendimento sobre essa floresta em pé, se é que o mundo realmente quer ajudar a manter a Amazônia. Porque até agora, essa floresta em pé está somente pelos seus produtores rurais, que cuidam para evitar invasão, para evitar o fogo, para evitar toda a classe de atividade predatória e manter os 2/3 da mata nativa de Paragominas em pé. Inclusive, toda a área indígena nossa que não tem desmatamento em Paragominas. Então a gente tem espaço lá para o grande, para o pequeno, para o médio, para o micro, para o índio, para o assentado. Tem ambiente para todos que, aliás, participam das discussões. E a gente tem coisas para mostrar. Tem desafios enormes. Já temos 100% de água tratada, mas só temos 14% de esgotamento sanitário. Nós precisamos chegar a 30%, precisamos chegar a 50%, queremos chegar a 100% de esgotamento sanitário. Nós precisamos atender uma parte da primeira infância na educação. Os nossos alunos de primeira a nona série não faltam vagas. O IDEB é bom, a qualidade é boa, mas para o ensino infantil faltam vagas, falta saneamento. Então nós temos muitos desafios que, se o mundo está preocupado com a Amazônia, nós estamos dentro da Amazônia. Nós fazemos parte dos 27 milhões de amazônidas debaixo da floresta e nas vilas e cidades do nosso estado. Portanto, eu até imaginei que a presença seria muito maior em Belém de gente do mundo inteiro. Lamento a ausência, porque a discussão seria de alto nível para a gente mostrar o vídeo e convidá-los depois da COP30 para visitar Paragominas, visitar Tomiaçu, visitar Mãe do Rio, visitar Dom Eliseu, para eles entenderem o papel nosso, desde o chamamento de Juscelino Kubitschek, quando abriu a Belém Brasília, depois dos 20 anos de governos militares. Nós tivemos o Pará. Se não tivesse a imigração que recebeu de outros estados, não seria 3 milhões de paraenses. Nós somos quase 9 milhões de paraenses, exatamente porque viemos de fora do estado, aqui fizemos família, filhos, netos. Abriu-se a Belém Brasília, abriu-se a Transamazônica, abriu-se a Pará-Maranhão, abriu-se a 163, a Santarém, e nós viemos de fora. E a ocupação do Pará, totalmente diferente do Amazonas, que tem 98% da sua população e sua economia em Manaus, e integra o restante toda a imensa floresta. Então, o Pará tem as suas peculiaridades, de um potencial enorme, como o estado mais viável no Brasil nos próximos 20, 30 anos. Ainda que o Brasil cresça muito, o Pará será o líder nos próximos 20, 30 anos. Portanto, oportunidade para os paraenses jovens e também oportunidade dos que todo dia chegam do Brasil inteiro dentro do Pará. Por isso que Paragominas não é melhor nem pior, é apenas diferente, porque sabe o que quer, tem um planejamento, como disse aqui a doutora Débora agora há pouco, tem licenciamento ambiental que é acompanhado do dia a dia, mas precisa, se realmente a Amazônia é o foco de atenção do mundo, de um pouco de atenção também, porque nós temos casos extremamente positivos para mostrar no trabalho das mulheres, no trabalho dos assentados, no trabalho dos produtores rurais, que começaram com 40 sacas de soja por hectare, já colhem 70. Dos pecuaristas que colhiam 6 arrobas de gado por hectare por ano, e já temos casos de 36 arrobas por hectare por ano. Esse é o laboratório chamado Paragominas, que no Pará e no Brasil desempenha um papel que pode ser modelo para outros municípios e outros estados. Por isso que, na condição de prefeito pelo 3º mandato, eu fui prefeito de 97 a 2004, começamos lá esse projeto, que depois foi bem sucedido pelos prefeitos seguintes, e redundou em 20 e poucos anos de uma mudança extraordinária, de Paragobala para Paragobela hoje. Por isso que nós temos orgulho de mostrar a nossa luta, os nossos desafios,
dos nossos avanços, e por que não chamar todos para a cooperação do que ontem nós falamos no painel chamado mutirão. E o mutirão é exatamente isso, a junção do governo do Estado, federal, municipal, entidades e sociedade para que a gente possa avançar. Eu festejo a COP30, parabenizo novamente ao governador Helder, parabenizo ao deputado Chicão, deputado Tiago, por esse ambiente, essa discussão, e quero que ao final da COP30, a esperança muito grande do Brasil ser conhecido a Amazônia de forma verdadeira, como ela é, e vir alguma cooperação no mutirão para que a gente possa avançar nos próximos anos dentro do que a gente sonha. Estou à disposição para qualquer pergunta ou sugestão, mas quero a participação do deputado Tiago Araújo, valoroso deputado estadual, que muito participa no interior do nosso estado, em muitos municípios, mas particularmente muito presente em Paragominas, e ele participa ativamente do dia a dia dos nossos projetos, dos nossos desafios e, por que também, das nossas vitórias. Por isso, Tiago, faço questão de que você, nosso representante na Assembleia, possa dar o seu depoimento e a sua contribuição. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de começar parabenizando o presidente Chicão pelo espaço do Poder Legislativo Estadual Paraense dentro deste evento internacional e muito importante que é a COP30, que foi liderado junto ao governo do estado do Pará para fazer com que o nosso estado e a Amazônia brasileira possa ser palco desta COP fundamental e muito importante para o agora e para o futuro do nosso planeta, da nossa sociedade paraense e do nosso Brasil. Eu gostaria de parabenizar o prefeito Sidney Rosa por estar fazendo aqui no estande da Assembleia Legislativa do Pará esta explanação sobre a COP Capim. Paragominas, como um dos 144 municípios do nosso estado, que sempre praticou o diferente, uma gestão eficiente, mais uma vez antecipou-se às discussões junto à sociedade e preparou um ambiente antecipado, preparatório da sociedade junto com o poder público, da antecipação da discussão que poderia acontecer e hoje traz como um painel prioritário para a apresentação do mundo do que é Paragominas. Paragominas, como o Sidney disse, já foi a Paragobala e hoje é a Paragobela. É uma das poucas cidades do Pará e do Brasil que tem o seu fornecimento de água potável de maneira universal. É uma cidade que faz das finanças públicas, fruto do recurso do seu contribuinte, uma gestão com eficiência e com entrega social para a população. E muitos, Sidney, podem perguntar e dizer o que isso tem a ver com a discussão da COP30, e tem sim muito a ver. Porque a discussão da COP, ela ultrapassa as barreiras ecológicas e ambientais. Ela toca no dia a dia da sociedade, combatendo a desigualdade, que é o maior problema social do planeta, seja nos territórios indígenas, seja nas comunidades quilombolas, seja na sociedade civil organizada urbana. Ela toca no que tem mais recurso, renda e qualidade de vida, mas ela atinge diariamente as pessoas que infelizmente sobrevivem fruto da desigualdade social. E a presença do Poder Legislativo demonstra esta preocupação. A presença do Executivo Municipal de Paragominas demonstra esta preocupação, este chamamento público para os demais municípios, para a sociedade, para todos os paraenses, para que a gente possa mostrar para o mundo, através da COP, no palco da COP, o que nós queremos para o agora e para o futuro. Eu não tenho dúvida alguma que esta COP, por si só, ela já é um sucesso. Mesmo sobrevivendo, ultrapassando, lutando contra críticas vazias e muitas vezes ao preconceito. Ela já movimenta, Sidney, neste período de COP30, cerca de R$1,5 bilhão numa região que historicamente foi abandonada no Brasil
e na região norte. O Pará já é berço de um investimento público e privado que traz um legado histórico e estruturante para a nossa sociedade. Além disso, a gente dá um recado mundial, um recado global, de que aqui no Pará nós temos de cara 75% do nosso território paraense preservado. Além disso, somos o segundo maior estado da federação em dimensões territoriais, com problemas estruturantes, sociais que precisam ser combatidos. E para ser efetivado no aprimoramento do dia a dia das pessoas nos 144 municípios, precisa sim de uma gestão pública federal, estadual e municipal com efetividade, precisa de políticas públicas que melhorem a vida da sociedade, mas precisa de uma conscientização ambiental, precisa de uma conscientização de participação popular, social, e esta COP demonstra isso, não apenas pela movimentação de mais de 60 mil pessoas que vieram de outros países para conhecer a Amazônia, como também da participação popular da sociedade de vários municípios. Aqui eu posso citar e ver 3 vereadores oriundos do município de Curuçá que vêm ao estande da Lé para participar, ouvir o recado da COP Capim, que é a junção de vários municípios desta região, que tem projetos de manejo, que tem projetos pecuários, que tem projeto de licenciamento ambiental com efetividade, que tem universalização no fornecimento da água potável, que amanhã, junto ao Ministério da Cidade, Paragominas irá assinar um contrato na casa de 249 milhões de reais, fruto da parceria com o ministro Jader Filho, que vai fazer com que a cidade gire a chave no saneamento básico e melhore a vida da sociedade. Isso, prefeito Sidney, é fruto de política pública, fruto de diálogo coletivo, fruto deste convencimento à sociedade de Paragominas e do Pará de que é possível fazer diferente. E eu acho que o que hoje este painel traz no estande da Assembleia Legislativa é esta construção de que o Pará é viável, que nós estamos no caminho do desenvolvimento, que preservar tem que estar atrelado ao desenvolvimento, à geração de emprego, à geração de renda, à geração de qualidade de vida para a sociedade. E eu fico muito feliz de participar da COP30, da COP da Amazônia, no estande da LEPA, liderados pelo governador Helder, pela vice-governadora Hanna, apresentando um projeto de sociedade viável para o hoje, para o agora e para o futuro de Paragominas e dos municípios do Pará e do Brasil. Que Deus abençoe esta COP e que a gente possa ter um legado, não só de infraestrutura, como de discussão, para que a gente possa ter mais princípios ecológicos, mas de desenvolvimento para a sociedade do Pará e do Brasil. Saudar, cumprimentar e registrar a presença da deputada federal Elcione, uma guerreira que sempre tem lutado pelo Pará. Muito obrigado, deputada Elcione, que Deus possa lhe dar força e vitalidade para continuar trabalhando pelos municípios do Pará. Obrigado, que Deus abençoe Paragominas, a LEPA, os paraenses e o Brasil como um todo. Obrigado a todos. Pessoal, a gente tem 3 minutinhos que a gente vai abrir para perguntas. Tem alguém que queira tirar dúvidas, perguntas, contribuir? É só levantar a mão. Você? Olá, meu nome é Vitória. Eu queria saber uma coisa. Vi vocês mostrando tudo que fazem, que podem fazer, mas o que eu quero saber é o seguinte: qual de vocês que está aqui teve a ideia de fazer desenvolvimento sustentável? De quem partiu isso? Obrigada. Obrigada. Tudo bem, Vitória? Eu também me chamo Vitória. Na verdade, o desenvolvimento sustentável ele é uma ideia não necessariamente criada por nós, mas uma ação que advém e acontece de forma natural ou talvez por consequência do que a gente, quanto gestão administrativa, aplica dentro do município. O desenvolvimento sustentável ele é uma ideologia onde a gente segue, onde a gente espera alcançar o equilíbrio sustentável, de fato ter o tripé ativo e efetivo sustentando tudo que a gente prega dentro da gestão administrativa do nosso município.
conseguir esclarecer? De forma técnica, quando a gente fala desenvolvimento sustentável, ele é um conceito que foi criado em 72 na Comissão Bungman, né? Então, desde 72 ele vem sendo aprimorado. Quando a gente fala desenvolvimento sustentável, na verdade é trabalhar o coletivo dentro do tripé. Socialmente justo, economicamente viável, economicamente viável, socialmente justo, ecologicamente correto. Aí a gente trabalha esse tripé aplicado ao desenvolvimento. Lembrando que a Constituição Federal garante, viu, Vitória? Vitória, a Constituição Federal, no artigo... A prática, quando vocês começaram a enxergar... Oi. Ela garante um ambiente equilibrado e sustentável para todo mundo. Então, essa é a origem. A gente é obrigado a fazer. Não é tão fácil quanto a gente imagina. Para a geração de hoje e garantindo para as próximas gerações. É um dever. Sustentável quer dizer exatamente isso, quer dizer, o que se sustenta ao longo do tempo, que os recursos naturais não vão acabar. Essa geração usufrui, cuidando para que a próxima geração possa ter também. Por isso que se discute muito as energias renováveis, né? Se discute muito o saneamento para todos, água, esgotamento sanitário, tudo isso se discute. Uma empresa só é sustentável quando ela tem resultado. Se ela tem prejuízo, ela não é sustentável. Uma sociedade é a mesma coisa. Se ela não tiver resultados positivos, ela não se sustenta. A sociedade de amanhã seria pior do que a de hoje. E o que se busca hoje é exatamente essa grande discussão, a partir de 72, que foi o primeiro grande encontro mundial de Estocolmo. 20 anos depois, a Rio 92, foi que começou tudo. Então nós estamos 33 anos depois da Rio 92, fazendo a COP 30 em Belém do Pará, no Brasil. Esse tema, então, desenvolvimento sustentável, ele vem crescendo. E as próprias leis brasileiras, por exemplo, a Constituição, que ela falou de 88, o Código Florestal de 2010, tudo isso vai ratificando e fazendo virar lei, onde todos são obrigados a cumprir, visando o desenvolvimento sustentável. Ok, Vitória. Obrigada pela pergunta. Mais alguém? Ele vai ser... A gente vai fechar em vocês dois, tá bom? Por causa do tempo. Boa tarde a todos, saudar a mesa, na pessoa do deputado, do prefeito Sidney. Eu não sei se é oportuna a minha pergunta, prefeito, mas eu não posso perder a oportunidade. Eu moro em Curuçá, sou vereador em Curuçá, e em Curuçá nós também passamos por uma transformação muito forte nos últimos 8, 9 anos. Eu queria perguntar para o senhor que capitaneou essa mudança, né? Essa mudança de Paragobala para Paragobela. O senhor que lá atrás foi o precursor disso. Inclusive a minha mãe, ela foi policial lá no tempo da Paragobala, quase morre, entendeu? E assim a gente tinha uma imagem muito ruim, muito feia da cidade de Paragominas. E o senhor chegou com uma nova postura, com um novo projeto. Aí eu lhe pergunto, como político que somos, né, qual é a receita, a fórmula, a que o senhor atribui para que vocês tenham conseguido mudar essa realidade da cidade? Fundamentalmente, uma sociedade local é formada pelas pessoas que se encontraram ali, as famílias e as pessoas. Tem uma peneira social o tempo todo funcionando. Os ruins vão embora e os bons vão crescendo ali. E o aprimoramento dessa sociedade local de Paragominas, pelas suas lideranças
E aí entra tudo: liderança empresarial, liderança religiosa, liderança da educação, liderança do esporte. Todas essas lideranças começaram a conversar. E essa sociedade chegou o momento que ela disse: nós queremos isso. E foi o que nós fizemos a partir de 97, 98. Nós fizemos um planejamento estratégico chamado Paragominas 97-2012. Nós pontuamos onde nós queríamos chegar 15 anos depois. Parecia uma coisa meio lunática, mas a sociedade compreendeu, abraçou e avançou. Hoje nós estamos novamente discutindo os próximos 15 anos, 2040. Porque a gente avançou muito nesses anos, mas evidentemente que é dinâmica. As necessidades são outras, o mundo é outro. Então nós estamos também já planejando. O que eu sugiro para você que é vereador de Curuçá: não é uma tarefa fácil você sair da inércia quando você está parado, você começar a andar. Você num carro, você arranca em primeira, depois você passa a segunda, depois terceira, depois quarta, depois quinta, até chegar a 110 por hora. Mas o mais difícil é romper a inércia, é sair do lugar. O chinês diz que para você andar 1000 quilômetros, tu tem que dar o primeiro passo. Se ficar só conversando e não sair do lugar, você não anda nada. Então, é uma tarefa de humildade dos líderes para começar a se entender, porque normalmente os líderes arrastam multidões. Mas enquanto uma cidade, uma vila, um lugar qualquer não tiver um projeto comum, fica difícil. Um espicha para lá, outro espicha para cá e nada acontece, porque tudo precisa ser construído, nada é de repente. Mas para você construir coisas de 5, 10, 15 anos, tem que ter credibilidade. Um tem que acreditar no outro. Então, por mais simples que sejam as primeiras tratativas, a minha sugestão é que você, com a sua intenção que está colocada aqui, faça um diagnóstico primeiro. Quais são as lideranças? A quem chamar? Quem pode te ajudar? Por exemplo, está aqui o Sebrae. O Sebrae nos ajudou muito em 97, 98, nos diversos finais de semana, chamando as lideranças até fechar a nossa Bíblia, vamos dizer assim, o nosso projeto dos 15 anos. E aí mudou tudo, mudou a educação, mudou a saúde, mudou a violência que caiu, mudou a valorização das mulheres, mudou o trânsito que era violento e hoje é civilizado, mudou a coleta do lixo, mudando. O homem é produto do meio, o homem é produto do meio, ele precisa conviver com outras pessoas e ele aprende a fazer aquele mesmo comportamento. Mas é preciso, no primeiro momento é o mais difícil, é de romper essa inércia, de sair do lugar. E aí eu sugiro que você levante as lideranças, busque uma coisa simples, não muito complicada, porque quando a população compreender, ela capta, ela embarca, entendeu? Tiago pode bem completar a minha fala. Ele que participa muito em Paragominas, apesar de não morar em Paragominas, mas como ele convive bastante lá, ele também tenho certeza que tem a contribuição para a tua fala. O processo de mobilização social, ele não é simples. Mas na hora que você vai para o processo de convencimento dos líderes e vai tocando nas múltiplas camadas sociais, você vai conseguindo tocar no coração das pessoas e construir um projeto de coletividade, que é o que aconteceu e acontece ainda em Paragominas. E quando existe esse processo, esse espírito de coletividade, de pertencimento da cidade, automaticamente todos começam a jogar de maneira próspera no mesmo caminho, no mesmo rumo. Então, isso atrai investimentos, atrai empresas, atrai negócios,
fomenta o aprimoramento das pessoas que querem entrar na política e, consecutivamente, na gestão pública. Isso gera mais credibilidade perante o poder público para atrair mais investimentos públicos e privados. Isso tudo vai no dia a dia melhorando a educação, melhorando saneamento, melhorando a oferta de água potável, melhorando o dia das pessoas. E isso começa a virar uma chave do desenvolvimento. Então, hoje, Paragominas vive isso não fruto do agora, mas fruto de muitas pessoas que começaram esse sonho lá atrás, que foram dando a sua parcela de contribuição para que hoje fosse uma cidade extremamente mais desenvolvida do que grande parte dos municípios do estado do Pará. Eu ainda complemento uma coisa. Para você entender o que eu estou falando, nós tivemos o Cid de Nazaré agora, esse sábado e domingo. Os próximos dias vão ter a Marcha para Jesus, dos evangélicos. Tem espaço para todos, os evangélicos, os católicos, mas quando fala em município, junta tudo. Junta os remistas, junta os quem torce pelo Paysandu, flamenguista, Vasco, porque o processo do município virou um processo de pertencimento. Essa cidade é minha. A nossa limpeza funciona, não é só porque a prefeitura limpa bem, não. É porque o povo não suja. Todos andam de capacete, com placa na motocicleta, porque quem andar sem capacete e sem placa, fica envergonhado na frente dos outros. Por isso que eu digo que o homem é produto do meio. E a minha sugestão é que você comece pelos líderes religiosos, pelos líderes empresariais, pelos líderes das comunidades, para que você possa extrair um pequeno grupo. Não tem problema ser pequeno, mas começar. Todo município tem a sua viabilidade. Não existe município que é inviável. Precisa conhecer suas particularidades, seus potenciais e fazer um projeto. Como é que está sendo conduzida a educação? Qual é o IDEB de vocês? Como é que está conduzida a saúde? Como é que os recursos chegam e chegam na ponta? Entendeu? Então tem muitas discussões a serem feitas. Um bom diagnóstico, que é o ponto de partida, é tudo. Eu sugiro que você vá na FAPESPA e pegue o barômetro de Curuçá. Barômetro da sustentabilidade. Ele vai te dar de graça, disponível, né? Na internet. Você entra agora, barômetro de Curuçá na FAPESPA. Ele te dá de 2022, 23 e de 24. Você vai ver se vocês estão melhorando ou piorando a cada ano. Porque ali ele conjuga. O vermelho é o crítico, o amarelo é a transição, o verde é o ideal e o azul é o maravilhoso. E você vê que quando ele junta todos os indicadores, ele te coloca um ponto onde você está. E você pode olhar de Curuçá, como eu falei, 2021, 22 e 23, para ver a trajetória. O que está melhorando na educação? O que está piorando aqui? Você já identifica, já é um belo diagnóstico como ponto de partida. Obrigada, prefeito, deputado. Vamos aqui para mais uma pergunta. Boa tarde a todos. E que eu sou lá de Cametá, né? E fiquei emocionado aqui, feliz, né, de ver esse trabalho, né? E é muito grandioso, viu? O trabalho de vocês, que mudaram até o nome, né, da uma parte da cidade. E quero agradecer também ao povo de Paragominas, a saúde, né, que é muito boa. O meu sobrinho pegou 300 ferradas de abelha lá, passou 70 dias na UTI e veio vivo de lá, viu? Não precisou sair de lá, viu? Paragominas cuidou dele e está lá em Cametá, tá? Muito obrigado. Obrigada. A gente vai finalizar aqui. Pediu uma pergunta, coração de mãe, dá para mais uma pergunta. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu sou Fátima Barbosa, eu sou de Manaus. Eu faço parte do Instituto Sumaúma, que é essa instituição que trabalha com a educação ambiental não formal, né? E eu gostaria de parabenizar aqui o prefeito de Paragominas, né? Ele trouxe dados importantes aqui sobre a melhoria do índice, né, de desenvolvimento humano, isso é importante, e todo esse progresso, né, do município. Mas aí me ficou uma preocupação, né, porque a gente fala do controle, né, do desmatamento, né, essa preocupação toda,
E a gente vê o avanço da monocultura da soja, né, e a questão do agro. Aí eu pergunto, isso não é um risco? Como é que está sendo visto isso, né, para que esse desenvolvimento não prejudique futuramente? Porque o senhor falou também, inclusive, sobre sair da inércia, não é? Então a soja já saiu da inércia e também a questão do agro, né? E aí eu fiquei preocupada, eu gostaria de saber como é que está sendo visto isso, qual é a preocupação que há, como é que faz para controlar essa questão, o desenvolvimento e ao mesmo tempo o controle do desmatamento. Obrigada. Obrigada pela pergunta. Prefeito. Interessante a sua preocupação, a sua pergunta. O município nosso tem 1.938.000 hectares, 19.380 quilômetros quadrados. É o tamanho do nosso município. Mais ou menos aberto ao longo desses 65 anos de ocupação, um terço, 700 mil hectares, né? Desses 700 mil hectares, nós temos um rebanho de 380 mil cabeças de gado, temos 230 mil hectares de soja, milho, arroz, uns 30 mil hectares de reflorestamento, mas com esses 700 mil abertos, esse um terço do município aberto, ainda dá para a gente mecanizar muita área, para continuar ampliando a área plantada, que no começo, como eu falei, se colhia 40 sacas de soja por hectare, foi para 42, foi para 45, foi para 48, foi para 54, foi para 57, já está dando a média de 60, 62, e tem algumas propriedades que já conseguem até 80 sacos por hectare. Então nós estamos crescendo com tecnologia, nós estamos crescendo com respeito à mata, como eu disse. Paragominas tem 2/3 da floresta em pé. Muito isso fruto, sabe de quê? De indústria madeireira. A indústria madeireira não quer derrubar a floresta. Ela volta na mesma floresta a cada 30 anos e tira 8, 10 árvores por hectare. E continua a floresta em pé. Só uma empresa que ontem estava aqui, a Siquel, tem no nosso município 219 mil hectares de floresta. Uma grande fazenda que era do Bradesco, onde o Bradesco só abriu 12 mil hectares e tem 219 mil hectares de floresta. Eles estão tirando madeira agora pela segunda vez. Tiraram há 30 anos atrás. Um hectare, que é 100 por 100, tem mais ou menos 500 árvores. Sabe quantas árvores tira na extração madeireira? 8, 10. Se estraga mais 5, 6. Aí dá o pousio, os 30 anos, volta, esse é o manejo, volta na mesma área. Então Paragominas tem 2/3 do seu território todo em floresta nativa ainda, incluído 97 mil hectares da reserva indígena dos Tembé, que é 100% floresta, não tem nada derrubado. Então, o nosso processo de desenvolvimento foi primeiro em áreas já abertas, alteradas. Segundo, depois de ter implantado grãos, nós estamos agora entrando na fase agroindustrial. Saía de Paragominas para Fortaleza, 1.600 quilômetros, a soja, o milho, para fazer ração em Fortaleza, e voltava 1.600 quilômetros para engordar gado, para criar peixe, para cachorro, para tudo. Hoje nós já temos uma fábrica de ração em Paragominas. Já se colhe o grão ali, já vira ração, já vira proteína animal e logo, logo na bandeja, no supermercado do produto. Isso chama desenvolvimento sustentável. Uma área de terra produzindo cada vez mais e agregando emprego, agregando renda e agregando impostos que a sociedade ganha. Então, nós podemos não ser a Coca-Cola do mundo, mas nós já temos uma contribuição para mostrar, diante de tudo que a gente vem aprendendo nesses 60 e poucos anos que o município abriu a Belém Brasília, e nós estamos lá. Eu convido a senhora, o dia que quiser, venha nos visitar, que eu tenho certeza que a senhora vai gostar muito de ver, não só Paragominas, mas os municípios na nossa região. Nós temos coisas maravilhosas, inclusive do ponto de vista turístico.
nós já estamos trabalhando agora o turismo de Paragominas, que não é apenas o turismo ecológico, não é apenas o turismo de pesca esportiva, não é apenas o turismo de paisagem, mas o turismo rural, para você ficar uns dias e ver como é que funciona uma vila de assentados, como é que funciona a propriedade rural, como é que planta o cacau, como é que faz ali mesmo o chocolate, já temos isso lá. Então o próprio turismo já passa a ser uma vertente econômica com a mesma área aberta que a senhora estava preocupada. Esse é o nosso destino, nossa luta do dia a dia. Aproveitando só para somar, e aí agora como parte gestora, né, responsável por monitorar exatamente essa evolução do tipo de cultura que é utilizado dentro do município, que eu acho que talvez seja a sua dúvida também. O prefeito foi muito feliz em explanar toda a evolução produtiva e de como a gente realmente produz dentro de Paragominas, mas a gente tem feito, desde o início da nossa gestão, o aceite, a parceria com outras instituições, justamente pensando nessa promoção da diversidade das culturas que vão ser implementadas. Hoje a gente tem um fomento da piscicultura, que é uma outra atividade que a gente tem fomentado e alimentado, em especial com o repovoamento dos nossos rios. Então a gente percebe que o leque ele começa a aumentar. A gente aderiu ao MIT, como eu disse inicialmente, que é um programa de gestão territorial, que a gente tem a pretensão de fazer um monitoramento e adequação do tipo de uso do solo que está sendo executado, e isso permite com que a gente consiga fomentar mais ainda a cadeia do cacau, a cadeia do açaí, que a gente consiga dar orientação técnica e talvez de plantio para a comunidade tradicional. A gente tem aqui 2 representantes lá de Paragominas que estão à frente também de um dos nossos projetos. Então a ideia, além óbvio, da monocultura ser a atividade ainda principal e estarmos em transição para o processo agroindustrial, a gente tem um fomento de outras cadeias, justamente pensando na diversificação do tipo de cultura que é utilizado e fomentado dentro do município. Eu acho que pode somar, né, a tua pergunta. Obrigada. A gente está finalizando. Vocês viram como a gente gosta de falar de Paragominas, né? E alguém veio falar alguma notícia ruim de Paragominas para mim. Eu falei, mas em Paragominas? Eu falei, eu estou apaixonada. Porque quando alguém está apaixonado e fala mal da pessoa que você está apaixonada, você não quer acreditar. Eu falei, eu estou com paixão por Paragominas, porque eu não estou acreditando. Claro que nenhum lugar é perfeito, mas a gente tem essa sensibilidade de pertencimento em Paragominas. Eu sou filha, eu já me considero filha por adoção, tá? Igual o hino fala. Desculpa, eu estou pouco tempo lá, mas já me considero filha por adoção. E algo que me chamou muita atenção, o prefeito já falou, mas a primeira coisa que eu cheguei em Paragominas foi observar que as pessoas não andam, os motoqueiros não andam sem capacete. Gente, quem mora em Belém percebe o tempo todo, principalmente nas periferias, que as pessoas não têm o cuidado da segurança. Em Paragominas, quando encontra alguém sem capacete, é porque não é de Paragominas. E logo é multado. Falei, olha alguém sem capacete, quando eu vi o guarda parou. Falei, então, pisou na faixa, estilo Europa, gente. Pisou na faixa, parou. É incrível. É incrível como a gente consegue, e um detalhe, um dado importante, Paragominas tem 19.342,57 mil quilômetros quadrados. O que significa isso? Para mim, para eu que não conheço, eu tenho dificuldade de me conectar com o território, Paragominas é do tamanho de um país, tamanho de Israel. E 2 vezes o tamanho do Líbano. Então você já consegue entender as dificuldades que tem em questão de extensão territorial. Mas mesmo assim consegue fazer políticas públicas eficazes. E aí, a justificativa para isso é a união da parte técnica, do planejamento, da gestão municipal, do executivo, do legislativo e da comunicação para poder fazer certo. Além, sobretudo, da participação da sociedade civil, empresas, associações. Então, não percam isso de vista. E vocês todos estão convidados a conhecer a nossa famosa Paragobela. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Calma, gente. Vamos fazer a foto oficial, tá?